A reforma tributária foi aprovada em 2023, ela começa a ser implementada em 2026 e passa a valer integralmente em 2033 e muita coisa vai mudar, vai ter unificação de impostos, criação de novas alíquotas, você vai ter mudança na parte de sucessão, então isso vai impactar muita gente. Para falar sobre esse assunto que é mega importante, afinal de contas é necessário se planejar para esse tipo de mudança, eu trouxe aqui no canal Giovana Naia, ela é sócia da Portfel, responsável pela área de Wealth Planning no atendimento de grandes fortunas, advogada e professora especialista em planejamento sucessório e tributário, pra gente bater um papo e descobrir se vai ser bom ou ruim. É bom pra quem, ruim pra quem, né? Porque depende muito da pessoa da quem a gente tá falando. Mas começando, por que esse intervalo tão longo pra implementação? Porque começou agora em 2023, em 2026 começa a valer aquela alíquota teste, mas sem excluir os outros impostos, e só em 2033 a implementação de fato. E além disso, será que de fato vai ser implementado? Porque no Brasil eu lembro quando aprovaram um teto de gastos em 2016, e era pra ficar até 2026, e ele acabou em 2023 também. Bruno, primeiro um prazer estar aqui, muito bom poder falar sobre isso, porque vai impactar muito na realidade de todos os brasileiros. Essa mudança, esse tempo, na verdade, para mudança, ele é necessário porque o Brasil, ele tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? É um dos países que mais se gasta horas para se entender o tributário. A gente estima-se que 99% das empresas no Brasil pagam imposto errado, pagando a mais, não é sonegação, porque acha que está fazendo certo, mas não conseguiu entender exatamente como que aplica aquela realidade tributária com maior eficiência dentro dos seus negócios. Então, qual que foi o propósito, né? A ideia é até boa, é um desenho de simplificação. Então, nós éramos um dos únicos países do mundo que não tinham o imposto único, o IVA, né? O imposto de valor agregado. Então, foi um desenho de simplificação em que a gente pega 5 impostos, basicamente, e transforma ele em um IVA dual, dividido ali em 2. A ideia é que seja mais fácil, só que, naturalmente, a gente está falando de Brasil. O que começou a acontecer? A ideia era acabar com guerra fiscal, os estados ali tendo uma competitividade entre si, eles queriam fazer algo único, então o governo federal tomou para si vários dos impostos que eram estaduais ou municipais e transformou no IVA dual. Naturalmente, com discussão no Congresso, começou-se a abrir um monte de exceções, excepcionalidades, que acabaram transformando aquilo que era para ser muito simples em algo muito mais complexo. E por isso que a gente precisa desse tempo, esse período de adaptação. De fato, se ele vai se consolidar, não consigo te dizer, mas é algo que veio com uma intenção inicial, pelo menos a tese era boa, de simplificar aquilo que é muito complexo e que hoje o brasileiro precisa gastar dinheiro não só pagando imposto, mas tentando entender que imposto tem que pagar. E quanto à alíquota, como a gente viu, não está pronto ainda, mas a princípio nossa alíquota seria a maior do mundo quando a gente fala de imposto de valor agregado. E mesmo assim, parece, na minha opinião, que não é suficiente, porque como esse imposto ele vai substituir a tributação sobre itens de consumo, e aí você pega lá, por exemplo, maquiagem. A tributação, quando você olha, está na casa de 50%. Só que é um 50% numa base diferente do que a gente vê quando viaja para a Europa, para os Estados Unidos e tem o IVA. Porque se eu vou numa farmácia americana e vou comprar uma maquiagem para minha esposa, e ela custa $10, tá lá o preço, na hora do caixa, o cara acrescenta um imposto de mais ou menos